Quero trazer uma palavra de Deus para o seu coração. Romanos capítulo 8, versículo 26. Diz assim: E da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. E o que é fraquezas que nós temos? É uma incapacidade de produzir resultados. Nós precisamos de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai dizer aos coríntios que de nós mesmos nós não temos capacidade, mas a nossa capacidade vem de Deus. Também, da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Porque não sabemos o que havemos de pedir, tem tradução que diz orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E essa intercessão é que faz a total diferença nas nossas vidas. Ele é o nosso intercessor. E além de ser o nosso intercessor, o Espírito Santo, como o texto diz, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Tem um propósito porque ele faz isso. É claro, tem um propósito pelo qual ele faz isso por nós. E você vai entender nos versículos seguintes. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele que, segundo Deus, intercede por nós. Aquele que sonda os corações são de muitos. Amém? E sabe, e examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. É ele que, segundo Deus, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Segundo o propósito de Deus. O Espírito Santo, ele conhece o propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida. E mesmo que ele interceda de uma maneira coletiva, ele também tem uma forma de interceder de uma maneira pessoal. Você tem um plano e um propósito de Deus para a sua vida. E o Espírito Santo, ele que conhece a mente de Deus, ele sabe o que Deus tem como propósito para a sua vida. E de uma maneira especial, ele faz essa intercessão pela sua vida. Há um momento que ele intercede pela sua vida, orando o propósito de Deus para você, para que o propósito de Deus se cumpra na sua vida. E essa hora é quando você se entrega a ele numa oração pessoal, numa oração sobrenatural. É quando você dedica a sua vida a orar em línguas. O Espírito Santo está pegando o propósito de Deus nesse momento e alinhando com a sua vida. Amém? Aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito e é ele que, segundo a vontade de Deus, intercede pelos santos. Deus tem uma vontade coletiva, mas também tem uma vontade específica para você. Uma vontade pessoal que só você pode cumprir nessa terra. Então, o Espírito Santo, ele conhece essa vontade de Deus. E quando você se entrega nessa oração em línguas, ele vai edificando essa vontade de Deus na sua vida e escrevendo e direcionando os teus passos e o teu destino, fazendo com que coisas aconteçam na sua vida, fazendo com que coisas saiam da sua vida, fazendo com que pessoas se aproximem de você e também que pessoas se afastem de você. Porque quando você se entrega, você pode ter certeza que o Espírito Santo é responsável para cuidar da sua vida, para direcionar a sua vida, para interceder por você de uma maneira especial.
Amém? Versículo 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Preste atenção. Não é de todos. As coisas contribuem juntamente para o bem ou cooperam juntamente para o bem, e a palavra cooperar é operar junto, daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então é isso que eu e você temos que prestar atenção. Coisas irão acontecer na nossa vida, como coisas acontecem na vida de todos, mas na vida daqueles que amam a Deus, presta atenção, todas as coisas irão cooperar para o bem. Não importa se elas sejam boas ou não. Se você ama a Deus, você pode ter certeza que a sua vida está sendo direcionada por Ele. Se você ama a Deus, você pode ter certeza que a sua vida está sendo cuidada por Ele. E a partir de então, todas as coisas, você pode ter certeza, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. Que às vezes fica difícil mesmo de nós aceitarmos certo tipo de coisas que acontecem na nossa vida. Às vezes nós oramos, nós planejamos, nós sonhamos e nem tudo acontece da maneira que nós queremos. Mas entenda, se eu entreguei a minha vida para o Senhor, se eu amo o Senhor de coração, se eu começo a andar em linha com a sua palavra, com a sua vontade, como diz o Salmo 37:5, deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Deleitar em Deus é sentir prazer em Deus. É ter uma devoção, é ter uma paixão, é ter um fogo por Deus, é ter uma fome, uma sede. Entenda, essas pessoas que andam nesses requisitos, todas as coisas irão cooperar para o seu bem. E às vezes, quando as coisas acontecem em que nós nos desagradamos ou que nós não nos conformamos, e mesmo assim não perdemos a pegada, mesmo assim não negligenciamos a nossa fé, aí você, lá na frente, quando há um desfecho favorável, você vai dizer assim para você mesmo: agora eu entendi por que eu passei pelaquela situação. Agora eu entendi por que Deus não permitiu isso, por que eu fui privado disso. Por quê? Você vai entender nesse momento que aquilo que aconteceu lá atrás cooperou para um bem na sua vida. Aquilo que de primeira era como uma maldição, aí você vê, se transformou em bênção. Às vezes nós temos que perder coisas para adquirir coisas de Deus. Na verdade, nós temos aqui mais perder coisas para ganhar de Deus. Amém? Versículo 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele, Jesus, o Cristo, seja o primeiro dentre muitos irmãos. E aqui, irmãos, tem uma chave poderosa. Porque quando você lê João 3,16, vai dizer: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto está dizendo unigênito, único. Mas agora aqui o texto de Romanos 8:29, o apóstolo Paulo está dizendo que ele é o primogênito. Então ele deixou de ser o unigênito, o único, para ser o primogênito, o primeiro. Então, se Jesus agora é o primeiro, ele está dando margem para o segundo, dando margem para o terceiro, dando margem para o quarto, e assim sucessivamente. Amém, queridos? Isso aqui é muito poderoso, porque Cristo sendo o primeiro, sendo as primícias, ele deu margem
para que eu e você pudéssemos ser feitos como Ele, para que Deus pudesse fazer em nós conforme a imagem de Cristo. Isso é muito poderoso. Isso muda tudo na sua vida, isso muda tudo na minha vida, porque o simples fato de Cristo ter ressuscitado garantiu para mim e para você o propósito e o que Deus tem estabelecido nas Escrituras Sagradas acerca da humanidade, acerca de todo aquele que se chega a Cristo, acerca de todo aquele que tem uma aliança com Deus, de todos aqueles que se permite ser moldado, transformado e permite viver uma vida com caminhada com Deus. Isso, irmãos, faz toda a diferença. Aos que dantes conheceu, também os predestinou de antemão para serem conformes à imagem de seu Filho, conforme, da mesma forma, da mesma essência, a mesma natureza. Aleluia! E a garantia de tudo isso que irá acontecer na nossa vida é que Cristo ressuscitou. Amém? Ele é o primeiro que morreu, ressuscitou e está vivo. Nós temos vários relatos nas Escrituras de pessoas que morreram e foram ressuscitadas. O próprio Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, ressuscitou Lázaro. Nós vamos ver o apóstolo Paulo ali ressuscitando Eutico quando cai da janela. O próprio Eliseu ressuscita aquele menino, o filho da sunamita, daquela mulher de Sunem. Mas todas essas pessoas que morreram e foram ressuscitados, eles tornaram a morrer novamente. A diferença em Cristo é que Cristo morreu, como nós sabemos pelas Escrituras, ressuscitou e está vivo à destra de Deus. E em breve ele voltará para buscar a sua igreja. E isso, irmãos, não está demorando muito. Jesus está às portas. Breve Jesus voltará. Agora, olha que revelação que nós estamos aqui estudando nas Escrituras. Olha o que Deus tem nos proporcionado. Ele enviou o seu Espírito, o Espírito Santo, que intercede por nós, pedindo para Deus a cada dia para que o propósito que ele tem, vou dar um exemplo, na vida do João, na vida do Marcos, na vida do Daniel, na vida do Cláudio, o propósito que Deus tem para a vida dessas pessoas possa acontecer. E cada um de nós venhamos viver aquilo que Deus tem como plano e propósito específico para cada um de nós. Como diz o Salmo 139, que todos os nossos dias foram escritos num livro, sem que nenhum deles ainda houvesse acontecido. Isso é tremendo, isso é maravilhoso. Deus escreveu todos os seus dias sem que eles ainda houvesse acontecido. Na sua presciência ele fez isso, de saber as coisas antes que elas aconteçam. Isso é fenomenal. Amém? Versículo 29. Perdão, o 30. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Olha o tempo do verbo. Olha o tempo do verbo. Ele já fez
Ele não irá fazer, ele já fez. Ele já te predestinou, ele já te chamou, ele já te justificou e ele já te glorificou, ele já fez. Mas você pode perguntar assim: por que eu não estou vivendo isso ainda? Ainda não. Mas nós estamos caminhando para isso. Nós estamos andando a cada dia, dando passos de fé, andando pela fé, para que isso se manifeste em nós, porque Deus já preparou, ele já fez. Agora o que falta é manifestar em nós. Como diz Filipenses 1:6, aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Cristo. Ou seja, a cada dia, Deus está trabalhando em nós, nos direcionando para que tudo que ele já fez se manifeste em nós. Amém? Glória a Deus. E o que eu acho lindo aqui, claro, tudo é lindo e maravilhoso, mas o que eu acho muito lindo aqui é o processo da justificação. Os que Dante conheceu também chamou, e os que chamou justificou, e os que justificou glorificou. Irmãos, o processo da justificação é uma das coisas mais lindas da Bíblia Sagrada. Porque, entenda, ser justificado é ser declarado sem culpa. É o que Jesus fez por nós. A culpa que era nossa, ele levou sobre si. E nos justificou e nos declarou agora sem culpa. Eu vou ilustrar isso para você entender melhor. É uma ilustração. Vamos dizer que um fazendeiro, ele tem 2 ovelhas. E 2 ovelhas fêmeas. E essas ovelhas, elas dão à luz no mesmo dia a 2 bebês ovelhinhas. E estão lá no pasto e tudo, as ovelhas felizes porque deram a sua cria, mas uma mamãe bebê morre e o outro filhotinho bebê também morre. Uma mamãe bebê morre e então esse bebezinho ficou sem a sua mamãe. E o outro bebezinho morre e essa mamãe ficou sem o seu bebezinho ovelha. Quando o fazendeiro ficou sabendo disso, claro, nós pensamos, temos inteligência. O que ele pensou? É simples de resolver isso aí. Apesar de ter perdido 2 ovelhas, mas é simples de resolver isso. É só pegar esse bebezinho que perdeu a sua mamãe ovelha e colocar no lugar desse aqui que a sua mãe perdeu. Ou seja, então vai ficar tudo certo agora. O bebê vai resolver o problema. O bebezinho vai ter a sua mamãe e a sua mamãe vai ter o seu bebezinho. Embora que não seja o que ela gerou. Mas vai resolver o problema. É o animal, não vai entender mesmo, não vai fazer diferença. Bom, assim podemos pensar. Só que quando ele faz isso, o que acontece? Essa mamãe bebê, ela aspira sobre aquele bebezinho que colocaram para ela. Só que tem um problema. Ela não sente o cheiro dela no bebê e rejeita. Ela aspira sobre o bebê ovelha, não sente o cheiro dela no bebê ovelha e rejeita. Esse bebezinho agora está destinado a morrer em pouco tempo. Porque ele, recém-nascido, precisa se amamentar. Precisa tomar lá o seu leitinho da mamãe. E aquela mamãe se recusa a cuidar dele, se recusa a alimentar ele, se recusa a dar de mamar a ele. Então, em pouco tempo, esse bebezinho, ovelha, também iria morrer. Então, o fazendeiro ficou preocupado.
E agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? E de repente teve uma luz na sua ideia. Como as duas ovelhinhas que morreram, tanto a mamãe bebê como o filhote bebê, morreram, ainda estava no pasto, ele foi lá e tirou a roupagem desse bebê que morreu e vestiu aquele bebê que a mamãe ovelha tinha rejeitado, colocou aquela roupagem nele e colocou a roupa, o pelo, tirou, vestiu ele e colocou para aquela mamãe. Aquela mamãe agora aspira sobre aquele bebê e sente o cheiro dela nele por causa da roupagem, do pelo do outro bebê que era o dela mesma. Sente o cheiro dela no bebê e aceita-o e cuida dele. Pronto. Aquele bebê, ovelha, estava destinado em pouco tempo morrer, agora ele está sendo cuidado, está sendo alimentado e tendo a oportunidade da vida. Assim é a justificação nas nossas vidas. Nós estávamos destinados a morrer, porque a duração da nossa vida é pouco tempo. É pouco tempo, irmãos. Em vista da eternidade, que é para sempre, os anos da vida do homem é pouco tempo. Então nós estávamos destinados a morrer em pouco tempo. Mas, quando Deus aspira sobre você, aspira sobre mim, ele sente o cheiro de Cristo, do sangue de Cristo, do sangue do Cordeiro que nos cobriu e nos aceita. Assim é o plano da justificação. Não é nada em nós, é tudo em Cristo. Ei, não é nada em mim e nada em você. É tudo em Cristo. Quando Deus aspira sobre você, ele sente o cheiro de Cristo e te aceita. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, por Cristo ter ressuscitado, é a garantia que nós iremos ressuscitar, que teremos os nossos corpos transformados, o que é corruptível sendo transformado em incorruptível. Aleluia, aleluia. Agora, entenda o seguinte, o apóstolo Paulo, quando ele tem toda essa revelação, quando essa revelação salta no coração dele, no versículo 31, parece que o apóstolo Paulo entrou num êxtase, irmãos, porque a revelação de Deus, a revelação do amor de Deus na nossa vida faz com que nós entremos em êxtase, irmãos. Dá vontade de chorar, você sente um arrepio gostoso no seu corpo, é maravilhoso, é maravilhoso. Ele entrou num êxtase de tanta revelação, ele nos predestinou, ele nos chamou, ele nos justificou, ele nos glorificou. Aí ele vai dizer no versículo 31, que diremos a estas coisas? Quem vai ter argumento contra tudo isso que Deus está nos revelando? Quem pode ir contra tudo isso? Quem pode se opor a isso? Quem pode não permitir a isso? Se Deus é por nós, o 31, lê o 31 comigo. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Depois de tudo isso que ele fez por nós, ele está dizendo, se Deus é por nós, quem pode ser contra, irmãos? Quem poderá te impedir de você receber tudo isso de Deus, que tudo isso se manifeste na sua vida, que tudo isso aconteça na sua vida e quando acontecer, você vai dizer com toda a sua força, valeu a pena amar mais, valeu a pena orar mais, valeu a pena se entregar mais, ler mais a palavra, valeu a pena renunciar mais às coisas desse mundo. Que diremos a estas coisas?
Se Deus é por nós, quem será contra nós? Entenda, nós não temos um Deus irado conosco. Nós não temos um Deus chateado e broncudo conosco, não. Não. Por isso que o apóstolo Paulo, escrevendo em Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele vai dizer: sendo justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, quem pode ser contra? A única pessoa que poderá não permitir com que todas essas manifestações de Deus aconteça é a própria pessoa. Se ela se recusar a aceitar, se ela se recusar diante de tudo que Deus tem a oferecer. E ele fez isso pela sua graça. Ele fez isso, como diz o apóstolo Paulo aos Efésios, pelo beneplácito de sua vontade, pelo seu bom prazer. Pelo seu bom prazer, que ele fez tudo isso por nós, irmãos. Aleluia! Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus é contigo. Por isso, se permita ter essa aliança com Ele. Não se permita quebrar essa aliança com Ele nunca. Deus é com você. Deus é por você. Como diz a sua palavra em Efésios, o Deus que é sobre todos, que é por todos e que é em todos. Aleluia! Hoje não é mais o Deus somente por todos. Não é mais somente o Deus sobre todos. Mas agora é o Deus em todos, através da pessoa do Espírito Santo, que habita em nós. Aleluia, aleluia. Que diremos a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus não está contra você. É possível ter paz com Deus. É possível andar em paz com Deus. É possível receber essa justificação pela fé. Jesus Cristo é justiça nossa. Jesus Cristo é o mediador entre Deus e nós. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ei, essas verdades precisam estar bem avivadas nos nossos corações. Deus não está contra você. Pelo contrário, irmãos, Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todos aqueles que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Aleluia! Deus é por nós. Deus é sobre nós. Deus é em nós. Aleluia! Versículo 32 para encerrar. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Como que você vai receber todas as coisas de Deus? Com a sua fé em Jesus Cristo. Todas as coisas que você vai receber de Deus é pela sua fé em Jesus Cristo. Ele não poupou o seu próprio filho, mas antes o entregou por cada um de nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Então, nunca se separe dele. Haja o que houver, como diz o hino. Venha o que vier. Ele irá prover de novo. Ele sempre provê.
Ele sempre provê. Mas todas as coisas precisam acontecer com Ele. Você estando com Ele. Não abra mão. Não abra mão. Hoje nós vivemos dias difíceis. Sim, dias difíceis. Mas entenda, nós não estamos em crise. Nós estamos em Cristo. Nós estamos em Cristo. E isso é o segredo ou a chave de todo o sucesso. De todo o sucesso. Talvez você não esteja vivenciando o que você gostaria de viver. Mas entenda, uma chave pode virar na sua vida e tudo mudar. Se tem coisas que nós não conseguiremos viver, é o passado. Você não consegue mais voltar no passado. O que nós conseguimos viver é o presente. E o futuro, assim, pertence a Deus. Então, agora, no seu presente, você tem a oportunidade de escrever um futuro melhor, de fazer um futuro melhor. Ele não poupou o seu próprio filho, antes o entregou por cada um de nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Todas as coisas. É com Cristo, irmão. É com Cristo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos só avançar mais um pouquinho? Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus, o que também intercede por todos nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação? Ou a angústia? Ou a perseguição? Ou a fome? Ou a nudez? Ou o perigo? Ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Todo o dia. Somos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, na tribulação, na angústia, na perseguição, na fome, na nudez, no perigo ou na espada, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Mais que vencedores é uma crescente. Se fôssemos somente vencedores, uau, aleluia, está muito bom. Mas tem uma crescente. Por todas estas coisas, somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Aleluia. Aleluia. Versículo 38 agora para encerrar. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia, aleluia. Que revelação poderosa, irmãos. Que revelação poderosa. E o Espírito Santo está intercedendo por nós, com gemidos inexprimíveis, alinhando a nossa vida com o propósito de Deus, para que todas estas coisas de Deus manifestem em nossas vidas. Aleluia, aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8,18: porque para mim, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente, elas não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. Deus tem a sua glória para manifestar na sua vida. Aproveite essa oportunidade. Aproveite o tempo que se chama hoje e mergulhe.
se aprofunde em Deus. Busque conhecê-lo. Conhecendo e conhecendo. Como diz o profeta, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, como a luz é a nossa saída. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua casa. Deus abençoe a sua família. E que o Espírito Santo, a cada dia, alinhe os nossos corações com o dele. Alinha o propósito dele em nossas vidas. Alinha o chamado, o desígnio e o comando específico que ele tem para cada um de nós. Amém? Graça e paz.